falar alguma uma coisa pra Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma porção. Vamos falar hoje de novo, sobre autoconhecimento e Bíblia. Como é que a gente consegue chegar nisso? Não sei, o Senhor sempre chega. É algo muito interessante para nós. A nossa porção da semana se chama Vaiera e eu vou trazer também um pouquinho da porção da semana passada para poder trazer o contexto daquilo que eu quero passar para vocês. Mas a gente vai iniciar em Gênesis 20, que vai dizer o seguinte: Abraão migrou dali para a terra de Negev e ele se assentou entre Kadesh e Shur. Ele peregrinou em Gerar. Abraão disse que sua mulher Sara era sua irmã. Avmelec, rei de Gerar, enviou mensageiros e tomou Sara. E isso aqui me chocou. Por quê? Porque na porção da semana passada, lá em Gênesis 12, versículo 10, está dizendo assim: houve fome na terra. Avram, nem era Abraão ainda, era Avram, rumou ao Egito para lá permanecer, uma vez que a fome tinha aumentado na terra. Ao aproximar-se do Egito, ele disse à sua mulher, Sarai: agora sei que você é uma mulher bonita. Quando os egípcios lhe virem e disserem que você é minha mulher, me matarão, permitindo a você viver. Por favor, diga que você é minha irmã para que me favoreçam por sua causa e minha vida seja poupada por causa de você. Quando eu li isso aqui semana passada, eu pensei, tá, vale, perfeito. Uma vez, fez uma cagada ali, né? Entregou a sua esposa, faraó, e passou. Relatei o fato e segui a vida. Agora, de novo, a Ju chega até a começar a espirrar, né? Pensei, gente, não tá normal isso aqui. Como assim? A gente erra uma vez e a gente aprende com o erro, certo? Como que ele me faz a mesmíssima coisa? De novo, ele entrega a sua esposa para se casar com outra pessoa e mente que ela é sua irmã. Existe o fato dele ser também, dela ser irmã dele, porque ela era irmã dele por parte de pai. Mas isso não dá o direito dele entregar ela. Tanto que daí, e aqui em Abimeleque, quando Deus fala com esse rei, através de sonho, ele depois vai falar com Abraão. E o Abraão disse assim: não, mas ela é minha irmã por parte de pai. Como se eu disse, eu estava conversando com o meu marido sobre isso, como se ele tivesse com sarcasmo, com piadinha, tá de piadinha pra cima de mim. Ele era minha irmã por parte de pai. Não importa que a minha irmã é minha esposa. Que isso, jovem. Então, eu fiquei muito chocada com isso. E eu pensei, não posso acreditar nisso aqui que eu estou lendo. E aí fui meditar, fui orar, fui buscar, fui entender melhor. Tem mais uma porção na Bíblia que fala sobre isso. E aí eu escolhi trazer para vocês algo que não vai deixar tão impactante assim, quanto olhar para isso no sentido literal. Se a gente for olhar para isso no sentido literal, a gente vai ficar muito chateada. Tipo, como assim? Tem o contexto da época, tem tudo isso, mas não vou escolher olhar para isso dessa forma. Tudo que está escrito aqui é por algum motivo e a gente entende que Deus é bom, então a gente precisa encontrar esses mistérios dentro da Bíblia. E a Bíblia ela pode ter inúmeras maneiras de ser estudada. Inúmeras maneiras. Há quem diga que são 70 formas de estudar a Bíblia. Eu não cheguei lá ainda, não sei quais são essas 70, mas eu sei alguns, como, por exemplo, estudar no contexto histórico,
estudar o literal, o que está escrito literalmente ali, estudar através da gemátria, que é a numerologia, estudar o simbolismo, estudar o mistério, estudar as palavras no seu contexto original, entendendo que ali tem palavras que nós não compreendemos, principalmente na tradução. Tem vários níveis de interpretação. Estudar os textos picadinhos também consegue formar frases diferentes. Eu escolhi trazer para vocês uma interpretação desses dois episódios através do nível alusivo, que vai fazer o seguinte: vai olhar para esses dois cenários como sendo o masculino e o feminino dentro de nós. Então a gente vai olhar para Abraão e vai entender que ele é o masculino dentro de nós. Vocês que estão aqui, que já são trabalhados em terapia e autoconhecimento, vão conseguir ter um nível de abstração para compreender isso. Abraão representa em nós o masculino. O que é o masculino dentro de nós? A ação, a força, o movimento, tudo aquilo que é para frente. Masculino é aquele que avança, disciplina, aquele que vai, que faz, que acontece. Dentro de nós, mulheres, ele representa muitas vezes um aspecto acusador. Muitas vezes representa em nós esse aspecto que negligencia, presta atenção, o feminino. E nos tornamos mulheres que não descansam, heroínas, guerreiras, fazedoras, realizadoras. O que que eu acabei de dizer? O masculino em nós é realizador, fazedor, disciplinador, ação, aspecto ativo dentro de nós. O aspecto feminino dentro de nós será Sara, receptiva, emotiva, intuitiva, sensível, a emoção em nós, a intuição em nós, a alma em nós. Então a gente pode olhar para esse aspecto feminino e masculino dentro de nós. Aí a gente começa a compreender esses episódios. Então a Bíblia vai relatar que lá em Gênesis 12 que teve fome na terra, certo? Tá dizendo que teve fome na terra e Abraão desceu ao Egito, porque lá havia comida. Faraó e o Egito para nós representa o mundo, representa a opressão no trabalho, representa o sistema, os sistemas, representa sabe, essa moléstia de trabalhar em excesso e etc e tal. Burnouts e afins. Então, esse faraó representa em nós esse aspecto que trabalha demasiado, que quer drenar a nossa alma. Então, teve fome na terra e o nosso aspecto interior resolveu fazer o quê? Sacrificar o nosso feminino. Então, vamos levar para o contexto do trabalho aqui. Escassez, teve fome na terra, teve escassez na terra. Quando você se sente escassa ou quando você vibra no modo sobrevivência, a primeira coisa que é o resultado disso é você sacrificar a sua alma, sua emoção, o seu querer, o seu, o seu instinto feminino, seu estado de relaxamento. Você taca tudo isso fora e vai trabalhar. Na nossa cultura, a gente vê isso claramente. Mulheres fazedoras, realizadoras, que negligenciam o seu aspecto feminino, que se tornam mulheres agressivas. Não importa que a vida tem nos levado para esse lugar. A ideia aqui é a gente trazer uma reflexão sobre isso. Ao menor sinal de escassez, a gente entrega a nossa alma, nosso aspecto feminino, aquele aspecto que é casa, que é relaxamento, que é beleza, que é leveza, que é flexibilidade, que é emoção, que é esse aspecto molinho em nós.
sabe? Flexível em nós. Então a gente precisa refletir quando que a gente está fazendo isso, se a gente está fazendo isso nesse exato momento. O quanto a gente está vivendo nesse aspecto Egito. Nós aqui que estamos no Zoom, que estudamos muito com a Daniela Flieger, sabemos muito sobre isso, porque ela fala muito sobre isso, sobre mulheres que se tornaram essas guerreiras, heroínas, loucas dentro da roupa, fazendo, 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 e não param para nada, não descansam, não tem esse lugar receptivo, porque entregaram sua alma para Faraó, entregaram Sara dentro de nós para se casar com o Faraó, mentindo que é a sua irmã. Então, assim a gente consegue dar sequência, daí a gente vai na Paraxá da semana, Gênesis 20, quando acontece isso pela segunda vez. Então, na Paraxá passada, ele sentiu escassez, e o que que ele fez? Entregou a alma. O seu aspecto feminino foi sacrificado para poder receber recursos novamente, fazer dinheiro, trabalhar, prosperar, essa coisa arada toda. Aí, quando ele sobe do Egito depois que os anjos do Senhor lançam pragas contra Faraó para proteger a alma, Sara. Então, o Faraó não dá conta e devolve, diz: Não, não quero saber dessa mulher aqui. Vai embora com a tua esposa, por que que você fez isso comigo? Então, ele sobe do Egito rico, próspero, abundante, cheio de ouro e etc e tal. E aí ele se assenta novamente no mesmo lugar que ele estava antes, próximo ao seu sobrinho Ló, próximo de Sodoma e Gomorra. E aí a gente vai ter o episódio relatado ali, que eu não vou ler para vocês, sugiro que vocês leiam toda essa parte de Gênesis de 12 a 20, 21, para vocês compreender a estrutura do que estava acontecendo com Ló. E era uma estrutura de imoralidade, onde Sodoma e Gomorra foi condenada pelo Senhor e foram todos virados cinza. E aí o que que aconteceu? As filhas de Ló embriagaram seu pai e deitaram com seu pai. Não encontrei palavra melhor. Tiveram filhos. Aí conta-se o Midrash e as histórias paralelas à Bíblia fala que Abraão, quando ficou sabendo disso, se envergonhou. Ele cometeu um incesto. Então, ele não queria deixar Sara próximo disso. E pegou e levantou acampamento. Por isso que está dizendo aqui, ó, porque Gênesis 19, versículo 38, está terminando de contar a história de Ló e das filhas de Ló, que se escaparam de Sodoma e Gomorra e tiveram filhos, ó. 38 diz assim: a mais nova também teve um filho, e ela chamou-o de Benami. Ele é o ancestral do povo de Amon até hoje. Então, termina contando a história de Ló e já começa. Avraham, no 20, Gênesis 20 já começa. Avraham migrou dali para a terra de Neguev e ele se assentou em Kadesh e Shur, ou seja, ele se afastou daquela situação. Só não quero saber de ficar perto disso aqui, mesmo que Ló era parente dele, era sobrinho dele. Então, o que que a gente entende disso? Que ele, Abraham, sentiu vergonha. Ele sentiu que a reputação não estava muito boa, não. Como assim? Na família teve um incesto. Eu é que vou me mandar daqui. Então, pela vergonha, pela reputação, ele sai. Ele levanta acampamento e ele vai para essa outra terra aqui, entre Kadesh e Shur. E ele peregrinou em Gerar.
E aqui, Abraham repete, entre aspas, o mesmo erro. Abraham disse que sua mulher Sara era sua irmã. Avimeleque, rei de Gerar, enviou mensageiros e tomou Sara. Ou seja, porque ele sentiu vergonha pela reputação, novamente ele entregou a sua própria alma. Porque você sente vergonha, leva em consideração o masculino e feminino dentro de você. Quantas vezes por vergonha, por medo do que o outro vai pensar, você entrega seu aspecto feminino de novo? Quantas vezes você deixa o teu aspecto feminino negligenciado dentro de ti? Vamos falar em termos de descanso. Quantas vezes você não descansa porque, entre aspas, você tem que provar uma alta performance, você tem que trabalhar quando você não tá dando conta de trabalhar. Quando a tua alma tá pedindo, chega por reputação. Então, aqui a gente pode perceber esses dois momentos. Primeiro momento, fome. Quando o corpo tá com fome, instintivo. Quando nos acontece algo instintivo, o primeiro movimento que a gente faz é entregar o nosso aspecto feminino. Homens também têm aspecto feminino. Eu não tô falando só para mulheres, apesar do meu público ser só mulher. Mas os homens também têm essas porções dentro, masculino e feminino dentro do homem. Ao menor sinal de escassez, a gente entrega nosso aspecto feminino para poder fazer dinheiro. O segundo ponto que também fala aqui é ao menor sinal de baixa reputação, vergonha, o que os outros vão pensar, eu também faço a mesma coisa. Eu entrego, eu negligencio o meu feminino em prol de alta performance, de ser bem vista, de ser bem avaliada. Eu boto um sapato apertado no pé e passo a noite inteira em pé com salto alto, porque eu vou ser bem vista, eu vou ser bem avaliada. O que que é isso? Por reputação. Eu entrego o meu aspecto feminino, eu negligencio o meu aspecto, eu molesto o meu aspecto feminino, que eu tenho total certeza que não quer passar a noite inteira de salto alto, porque dói, machuca, aperta. Quantas mulheres molestam o seu próprio corpo fazendo toda sorte de procedimento? Por quê? Porque quer ficar bonita? Por quê? Porque quer ser bem vista, que quer aparecer bem na fita. Mas isso machuca o corpo, machuca. Se cortar, fazer procedimentos machuca o corpo. Isso é o aspecto masculino em nós negligenciando o feminino, que o feminino em nós não quer esse tipo de coisa. Significa que a gente tem que ser inerte? Não, porque nós temos os dois e a cura está em a unidade desses dois, a relevância dos dois juntos e não separados. Se for só feminino, também não funciona. Uma pessoa extremamente no aspecto feminino é uma pessoa inerte, procrastinadora, mole, que não tem ação. Uma pessoa totalmente no masculino negligencia o descanso, entre outras coisas. Então, a gente precisa aprender a unificar esses dois aspectos em nós, a conversar internamente. Em primeiríssimo lugar, a conversar internamente. Para quê? Para a gente chegar lá na frente, que aí, para mim, esse aqui foi o cume da história. Lá na frente, no Gênesis 21, versículo 12. Aqui já tinha acontecido outras coisas. Sara já tinha gerado Isaac e mandou Abraão largar a sua serva Agar e o filho Ismael e ir embora, porque não estava gostando mais do menino
que estava molestando seu filho Isaac. Então, Ismael não estava tratando bem Isaac, e aí Sara disse: Olha, não quero mais saber dessa gente aqui comigo. E aí Abraão fica chateado porque Ismael é seu filho também. Então Deus fala aqui, ó, versículo 12. Deus disse a Abraão: Não se aborreça por causa do menino e sua serva. Faz tudo o que Sara lhe disser. Escute sua voz, porque seus descendentes virão de Isaac. Mas o que ficou forte para mim é escute sua voz. Então pensa assim, depois que aconteceu toda essa situação em que a alma é entregue para Faraó por causa de fome, a alma é entregue para Avimeleque por causa da reputação. Eles conseguem se recuperar. Eu já vou tocar num assunto mais mistério aqui. Eles conseguem se recuperar, eles conseguem entrar em unidade. Quando nós conseguimos passar por processos de unidade em nós, que a gente consegue conversar com o nosso feminino interno, que há essa fusão entre o masculino e o feminino dentro de nós, o que que acontece? O próprio Deus diz: escuta a tua alma, dá ouvidos para ela, escuta a voz dela, conversa com ela, presta atenção no que ela está dizendo, ouve, ouve. E aí, nos comentários aqui, fala sobre escute sua voz. Aprendemos daqui que Abraão era secundário a Sara no seu grau de profecia. Nosso aspecto feminino tem um grau de profecia muito maior do que o aspecto masculino. É óbvio, quando a gente olha para, não no sentido literal daquilo que está sendo escrito aqui e ouvido, mas nesse sentido alusivo, masculino e feminino dentro de nós. É óbvio que a nossa alma precisa ser ouvida. E a pergunta é: você ouve o seu aspecto feminino? Sabe quando acontece alguma coisa e a gente diz assim: eu sabia? Sabe? Eu tinha essa impressão de que ia acontecer isso, mas não falei nada. E acabou acontecendo. Intuição. Sabia que eu tinha que virar à direita, pois algo dentro de mim me falou e eu não dei bola. Quem nunca, não? Inúmeras vezes a gente faz isso. Por quê? Porque a gente não ouve. Por que que a gente não ouve? Porque a gente está muito envolvida ou com a reputação ou com o modo de sobrevivência. A gente não deixa Sara falar dentro de nós, aspecto feminino falar dentro de nós. Nível mistério, para a gente concluir aqui essa etapa. O nome Avmelech, ele tem o significado a gente pode separar as palavras para poder entender no hebraico, a gente separa as palavras, porque elas têm números e elas têm significados diferentes. Melech é rei, então Avmelech. Av é pai, então separando a gente tem uma Avmelech é rei de Gerar, ou na Bíblia em português é Abimelech, se traduz como meu pai é rei, fazendo uma alusão ao nosso ego. Então, enquanto o faraó, ele representa uma opressão ao feminino, uma opressão, o sistema do trabalho, o sistema opressor de trabalhar, 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 trabalhar. Avimeleque é o ego, Avimeleque é o orgulho, meu pai é o rei, sendo que a gente sabe que não existe nenhum rei fora Deus. Avimeleque representa esse orgulho também, esse lugar de que vão pensar de mim, né? Tem que estar bem alinhado, tem que estar isso, tem que estar aquilo, reputação. Então é muito interessante olhar para escritura e encontrar nela muitas questões, muitas respostas, muitos mistérios. E eu gostei muito daquilo que Deus conversou conosco, que no começo eu fiquei um pouco, uau, não quero saber disso. E tem tanta parte, tanta porção aqui, tantas porções dentro dessa porção, tantas histórias dentro desses trechos dessa semana que foram
bem interessantes. Na quinta-feira eu vou trazer para vocês uma outra visão dessa mesma porção, então a gente tem tempo para ler. Quem está no grupo viu o contexto todo, todas as partinhas, inclusive segunda Pedro, que é a parte no Nova Aliança, que diz assim, ó, segunda Pedro, do 4 ao 11, mas eu vou ler um pedacinho, que está falando sobre Sodoma e Gomorra. Do 4 ao 11, ó. Pois, segunda Pedro 2, do 4 ao 11. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em um monte de cinzas, como exemplo do que acontecera aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo. Presta atenção. Afligido com a vergonha, com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, ó, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. E eu pensei, uau! Então, Abraão estava em um movimento nesse Avimeleque aqui nessa partida dele para longe de Ló, é com esse exemplo. Ló, por ter escolhido montar acampamento perto de Sodoma e Gomorra, onde a imoralidade sexual era muito, 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 muito forte, atormentou a sua alma. Então Abraão se afastou disso, mesmo que para isso tivesse que negligenciar a sua própria alma, levando para longe, mas acabou que passando, entre aspas, por essa ruptura dentro de si. Então, ele escolheu se afastar de Ló e da imoralidade sexual que já estava enraizado na sua alma. Ló próximo, viveu próximo a perversos e se corrompeu. Expôs a sua alma e se corrompeu, tendo filhos com as suas próprias filhas. Abraão, quando soube, disse: Não, não fico mais aqui nem um minuto, vou embora. Tá, e aí a gente consegue captar aqui um novo ensinamento. Vou sair fora disso aqui por reputação, mesmo que para isso eu vou ter que me afastar temporariamente de mim mesmo, do meu aspecto feminino. Eu vou pagar o preço e ir para lá. Sara ainda não tinha gerado Isaac aqui. Eles tinham a promessa, mas eles não tinham gerado ainda. Então, Sara foi, o aspecto feminino foi sequestrado, digamos assim, pelo orgulho, Avimeleque por esse ego, e nesse lugar Deus protegeu, porque daí Deus fala com Abimeleque em sonho, Deus protegeu Sara novamente e trouxe pragas para Abimeleque. E Deus disse: Olha, se você não entregar de volta essa mulher, eu vou te matar. E aí os comentários falam que a praga que recaiu em cima do reinado ali de Abimeleque foi uma praga que fechou os orifícios. Então, Abimeleque não conseguiu se deitar com Sara, porque o Senhor fechou os orifícios, ou seja, ele não conseguia expelir nada.
não conseguia também expelir seu sêmen. Ou seja, ele fechou todo o processo de multiplicação. Uma mulher que está no seu aspecto orgulho, soberba, masculino, alta performance, muito para fora, sem dar voz para o seu aspecto feminino, não consegue gerar, porque os orifícios, os canais que gerariam vidas se fecham. Uma mulher muito masculina se fecha. Deus mesmo produz esse fechamento. E aí o que que acontece? Abimeleque devolve Sara e Sara faz uma intercessão. Ela ora e os buraquinhos são abertos novamente. E aí a gente entende o movimento de intercessão, por quê? Porque Sara também não tinha gerado ainda. Quando ela ora para abrir os buracos da galera que tinha fechado tudo, o dela também se abre. E aí, quando ela volta, porque passou, parece muito tempo, mas é bem rápido, foi tipo bate e volta. Ela foi para Gerar, Gerar é o nome do Abimeleque, rei de Gerar, era um espaço. Dizem que foi só 3 meses, ou menos. Foi o tempo de acontecer os episódios e ela já voltou para casa. E aí, nesse tempo, ela ainda não tinha gerado Isaac dentro de si, mas ela voltou, ela saiu de volta para Abraão e já concebeu Isaac. Ou seja, ela intercedeu por eles para que eles abrissem os furinhos novamente e ela também abriu os canais dela. Daí depois vem aquele episódio que eu disse que Deus fala com Abraão para ouvir Sara. Então, daqui a gente tira um ensinamento grandioso em relação à unidade dentro de nós, em relação a sermos um em aspecto masculino e feminino. Nós estamos lendo um livro chamado. Não, nós já lemos um livro chamado Jardim da Fé, né? Agora a gente está lendo um outro livro chamado Portões do Agradecimento, do Rabino Shalom Arush, que está vivíssimo, muito pleno, trazendo ensinamentos para nós. Inclusive, ele tem um que se chama A Sabedoria da Mulher, e nesses livros eles têm coisas em comum. Por exemplo, falar sobre a redenção do mundo e a unidade entre o masculino e o feminino. No livro Sabedoria da Mulher, ele fala o seguinte: mesmo que nós cumpramos toda a lei, cumpramos todos os mandamentos, fazemos tudo certinho, bonitinho, etc., mesmo que todo o mundo fizesse isso, não teríamos redenção. Por quê? Porque falta unidade dentro de nós. O masculino e o feminino precisam estar em equilíbrio. Ele está falando isso para poder falar sobre relacionamento, sobre a importância do Shalom Bait, da paz no lar, do matrimônio feliz entre o homem e a mulher, mas trazendo essa referência do masculino e feminino de nós. Nós estamos muito cindidos entre nós. Lembra daquele outro shiur, daquela outra porção que eu falei sobre a alma fragmentada? Essas porções dentro de nós que estão tudo fragmentadas. E o nosso trabalho é voltar à unidade. Nosso trabalho é caminhar de volta para a unidade, para parar principalmente da guerra que existe dentro de nós. Do eu quero fazer, mas eu também quero descansar. A mulher gera um filho e aí ela fica na ambiguidade. Eu quero trabalhar e eu quero cuidar do nenê. Eu quero cuidar do nenê. Quando eu estou cuidando do nenê, eu quero trabalhar. Quando eu estou trabalhando, eu quero cuidar do nenê. É ambígua. Quero fazer dinheiro, mas também quero descansar. E eu não consigo fazer com que essas duas porções se unam. Gente, eu tô com a minha unha tão terrível que agora que eu vi. Ontem eu tava, olha só o estado da minha unha. Ontem eu tava pintando na festa do pijama com a minha sobrinha com canetinha. Então, assim, parece que tá sujo de barro, mas não é, gente, é a canetinha que tá minhas unhas. Que horror. Então, agora que eu tava com a mão assim, a minha unha, olha aí o estado da minha unha. Minha sobrinha tá aqui em casa fazendo uma festa do pijama. Então, que a gente possa olhar para o nosso aspecto feminino e masculino dentro de nós e principalmente parar de brigar com ele. Parar de brigar com ele. Ouvir a voz.
feminina dentro de nós, a voz de Sara dentro de nós, a voz que é emotiva dentro de nós, porque somente assim conseguimos gerar, dar à luz a filhos, projetos, cenários abundantes que vêm através do descanso, que não vem através dessa modo sobrevivência que a gente entrega o nosso feminino a Faraó, mas que a gente consegue chegar em um lugar de gerar realidades, vida com riso. Por isso que Isaac fala que a tradução do nome é riso, porque Sara riu. Então a gente olha para ela e percebe, sim, ela era mais emotiva. Ela tinha essas, ela ficou com raiva, ela ficou com raiva de Agar, ela riu da promessa do Senhor, então tinha muita emoção nela, trazendo essa referência de que ela é o nosso aspecto feminino, nosso lugar mais precioso. E o mais bonito de tudo isso, para a gente encerrar, é que, mesmo no exílio, mesmo quando a gente entrega a nossa alma para trabalhar, para buscar dinheiro no Egito, para oprimir, mesmo assim, a nossa alma sempre é protegida pelo Senhor. Nenhuma vez ela foi molestada. Sempre ela é protegida. Os anjos de Deus protegem a nossa alma. Mesmo que o nosso aspecto masculino entregue ela para Faraó, entregue ela para Abimeleque. Mesmo que a gente sinta vergonha e que a gente faça coisas ruins conosco mesmo, em prol de ser bem vista, o Senhor protege a nossa alma. Assim como diz no Salmo, que a nossa alma é a menina dos olhos do Senhor. Então, isso traz alívio. Dizer, mesmo que nós estejamos surdos para a voz do feminino dentro de nós, o Senhor está protegendo e guardando a nossa alma, até que a gente consiga ouvir, até que a gente consiga chegar num estágio de unidade interna. Então, eu quero orar sobre isso, que nós possamos chegar nesse estágio de unidade interna. E quero ouvir vocês, se vocês leram a porção da semana, se vocês têm algo a complementar, algo a declarar, quero ouvir. Se não, a gente já ora. Ah, Sheila, eu acho que eu não entendi bem, então, a porção da semana. Eu vi no grupo que era o 18, era Gênesis 18. Eu acho que eu vi no grupo errado, então. Eu estudei essa porção 18 e não a porção que você leu hoje. É, Eu, Sério? ta- eu também olhei a 18 e li a 18. Também 18 estudei, até li 22, 24. Então, isso. Ah, mas o que você Eu leu não foi tinha, o eu não 18. voltei na 12. Eu segui da 18. Mas sim, a história inteira continua. sim. Então, a porção da semana é Gênesis 18, 1 até 22, 24. Então, dentro dessa história, eu cheguei, que foi o que eu comecei, dentro dessa história, eu parei nessa história de Abimelech. E eu pensei, não, peraí, que isso? Eu acabo de ler isso aqui lá atrás, aí eu folhei de volta e voltei lá no 12 e pensei, não, mas peraí, ele entregou para Faraó aqui, agora ele tá entregando para Abimelech? Não, algo de errado não tá certinho, entendeu? Entendi. E Na dentro minha dessa, leitura, entre todos os assuntos, nessa porção também tem o sacrifício de Isaac, tem a história de Ló, tem a história dos anjos lá com Ló, tem a história dos anjos com Abraão, tem a história do Ló e as filhas, tem muita história dentro dessa porção. Muita, 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 muita. A sim, gente pode tirar muitos ensinamentos. Só que o que me paralisou foi o que eu falei no início. Eu estava lendo e quando eu cheguei, não, peraí, de novo ele entregou Sara. De novo, um homem entrega a sua esposa? Não, para. Aí eu, foi aí que eu, não, pera, não consigo.
Larguei a Bíblia fora, eu pensei, não, que isso, Senhor, para com isso. Aí eu voltei lá na porção da semana passada, li de novo, pensei, não, gente, duas vezes. Se isso aqui estava errado semana passada, como é que agora tá de novo? De novo, não, duas vezes, tem que ter algum ensinamento aqui. Foi daí que eu busquei essa orientação toda. Mas as Entendi. histórias da porção de 18 até 22, 24 seguem ativas durante essa semana. Então, tem muita história. Tem a história, a clássica, né, do sacrifício de Isaac, que eu achei tão clássica que eu não tive nem capacidade de falar com vocês do tipo, meu, que isso? Quem sou eu na fila do pão para falar sobre sacrifício de Isaac? Então, não quis falar sobre isso, mas me tocou muito essa parte que eu trouxe para vocês, me tocou realmente, de dizer não, duas vezes, não. Então, foi por isso que eu... Hum, Eu acho que essa entendi. parte do Então, o sacrifício, passo Sheila, da Sheila, né? vai de encontro com os outras duas partes que você acabou de falar. Uhum, E só quando eles têm o filho da promessa é que ele é botado à prova para poder realmente ver a fé dele, né? No caso, Abraão, com sim. esse princípio feminino e masculino unificado, que ele consegue subir o Monte Moriá e ali, aquele lugar ele chama o Senhor proverá. Ali Uhum. ele já acredita. Então, só nessa parte que vem essa unidade do que você acabou de falar nas outras duas. É, daria para concluir sim, dessa forma. Mas o sacrifício de Isaac é muito, 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 muito profundo. Então eu não quis trazer ele como um fechamento, porque é muito profundo mesmo. Mas sim, a gente pode pensar que depois que a gente une masculino e feminino dentro de nós, que há essa liberação que a gente consegue. Vamos imaginar no contexto de projetos, que a nossa alma consegue ser vista, ser ouvida dentro de nós, nosso aspecto feminino. Logo a gente tem boas ideias, logo a gente consegue manifestar algo no mundo, etc e tal. Esse algo que a gente manifestou certamente vai ser solicitado por Deus, que é esse Isaac. Então, aquilo que a gente consegue gerar dentro de nós com alegria, com riso, com descanso, integrando masculino e feminino dentro de nós, isso vai ser pedido por Senhor. Então, quando a gente pensa assim, ah, eu consegui conquistar aquilo que eu queria muito e tal, saiba que isso, sem ser entregue para o Senhor, não é bom. Porque se for do Senhor, ele vai pedir que você faça o quê? Que você entregue, que você declare publicamente que o projeto é de Deus. O teu filho, Isaac, teu projeto, a tua ideia, a tua manifestação da realidade é do Senhor. Você entrega. A Carol falou, quando integramos, somos plenamente satisfeitos nele e entregamos, rendição completa, exato. Porque a gente sabe que não há nada separado dele. Não há nada separado dele. Então, não faz nenhum sentido a gente ter ideias e dizer que as ideias são do ego, do Avmelec dentro de nós. O meu pai é o meu rei, a minha ação é o meu rei, o meu pai é o meu rei, meu masculino é meu rei. Ou seja, é na força do meu braço. Não é na força do meu braço. É na rendição, é na unidade dentro de mim. Então eu consigo gerar algo e esse algo que eu gero, eu sacrifico ao Senhor. Não para a morte, mas para declarar que ele é dele, que o projeto é do Senhor. E daí esse projeto lá na frente, nos próximos episódios, vai gerar sempre a um, mesmo em território inimigo. Coisa que lá com o Faraó não deu muito bom. Ele só foi lá, buscou recurso e seguiu a vida aos trancos e barrancos. E depois, esse projeto funciona, dá certo, mesmo em território inimigo. Isaac prospera mesmo em território inimigo. Então, a gente teria conversa assim, ó. O sacrifício de Isaac é muito legal. Aqui no Instagram eu fico por aqui.
Se vocês querem acessar orações, acessem o grupo de WhatsApp, que a gente ora, que a gente conversa uma com a outra. E a gente vai fazer isso agora e já. Beijo pra vocês aqui do Instagram. Então, gente, eu não consegui nem chegar nisso, nessa parte aí, porque eu fiquei parada desde, foi ontem, né, que você botou no grupo, ontem de manhã, eu fiquei parada no Gênesis 18, porque eu já tinha lido toda essa parte, e aí eu me atentei que o Senhor apareceu para Abraão. Peraí, gente, 3 anos, o Senhor desceu, que isso? E depois, aí Ló, só vieram 2, o Senhor não estava. E eu fiquei nisso o domingo todo, eu lembro disso sem parar, igual a louca. Como assim? O Senhor desceu? 3 varões, o Senhor estava lá. Explique isso, gente. Explicações. Que diz na minha Bíblia, eu comprei uma Bíblia que se chama Torá Rashi. Só Gênesis é isso aqui, tudo. Então, tem todos os comentários possíveis que vocês podem imaginar aqui nesse negócio. E é muito legal. Aí fala que ele veio porque no capítulo anterior está dizendo que ele fez a circuncisão, certo? No capítulo anterior, ó. Todos os homens de sua casa, tanto os nelo-nascidos como aqueles comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, Abraão foi circuncidado com 99 anos. Daí, o próximo versículo, que esse aqui no caso é 18:1, Deus apareceu a ele nas planícies de Moré enquanto estava sentado à entrada da tenda. Olhe os comentários. Enquanto estava sentado à entrada da tenda, no momento mais quente do dia, ele ergueu seus olhos e viu que eis que 3 homens estavam de pé. Então, os comentários, ó, o versículo é isso aqui, ó, e isso aqui é os comentários. Vou ler os comentários para vocês. Apareceu a ele para visitar o doente, disse Rabi Rama Ben Hanina. Era o terceiro dia de sua circuncisão e Deus veio e perguntou a respeito de seu bem-estar. Nas planícies de Mamré. Mamré foi quem lhe aconselhou a respeito da circuncisão, portanto, ele apareceu para Abraão no território dele. Estava sentado. Está escrito em Yashav. Sentou. No passado, Abraão queria se levantar para recepcionar a Deus que estava visitando, mas Deus disse-lhe: sente-se e eu ficarei de pé. Isto será um sinal para os seus filhos que eu ficarei de pé nos tribunais rabínicos dos juízes, e eles vão se sentar conforme está dito. Deus está em pé na Assembleia Divina. A entrada da tenda, para ver se havia transeuntes para trazê-los em sua casa. No momento mais quente do dia, Deus retirou o sol de sua cobertura para não incomodá-lo como visitantes. Mas, quando que ele viu que Abraão estava sofrendo com a ausência da chegada de visitantes, enviou anjos sob a forma de homens. Eis que 3 homens, um para anunciar a Sara a respeito do nascimento de Isaque, um para destruir Sodoma e um para curar Abraão, pois um anjo não cumpre 2 missões. Deste modo, entendemos o porquê do relato mencioná-los no plural. E comeram e disseram a ele, mas quando se trata do anúncio, é no singular. Então, daí fala depois, de pé perto dele, próximo dele, ao lado dele. Ele vai comentando de gaio por gaio, e eu li tudo isso no sábado. Todo o capítulo, tudo aquilo, e por isso que daí eu cheguei lá naquela etapa e fiquei chocada. Então, ele está falando que Deus visitou o doente. Ele estava no terceiro dia, ele geralmente ficava bem ativo e depois ele ficou, porque daí quando ele viu, ele se levantou e foi preparar um sacrifício para os 3 anjos. Tá, é bem, bem uou essa parte.
Eu creio que se tu meditar nisso, Ju, tu vai ter ensinamentos muito legais para trazer para nós. Quinta-feira a gente vai trazer mais uma porção aqui esses mesmos capítulos. Aí você medita e o Senhor vai conversar contigo sobre isso. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa porção e te dizer que nós estamos necessitadas da sua intervenção. Senhor, principalmente nosso aspecto feminino, que em suas maiores porções estão cativas. Pai, eu quero confessar os nossos pecados, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós confessamos em unidade, eu e as mulheres do grupo Jardim de Oração, que sim, nós nos importamos com a aparência e que muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que os outros vão pensar de nós. Sim, nós buscamos recurso no Egito inúmeras vezes. E nos parece, Pai, que nós não saímos dessa porção. Mas nós temos o desejo profundo de gerar Isaac. Nós temos o desejo profundo de ter unidade plena dentro de nós. Nós confessamos que dentro de nós não há unidade. O nosso casamento interno entre masculino e feminino ainda não está como aquilo que deveria ser. Não está, Pai. Ainda estamos entregando nosso aspecto feminino a Faraó em busca de dinheiro. Ainda estamos entregando nosso aspecto feminino a Abimeleque em busca de uma boa reputação e nós nos envergonhamos disso, Pai. Nós precisamos da sua ajuda. Nós queremos a sua força. Nós queremos que o Senhor faça como fez a Abraão, que o nosso aspecto masculino seja circuncidado, que o nosso aspecto masculino fique sentado à beira da nossa tenda e que não fique correndo tanto de cima para baixo, de baixo para cima, mas que haja unidade entre nós, que haja o casamento perfeito dentro de nós. Nos ajuda, Pai. Envia os teus anjos para nos ministrar. Envia os teus anjos para anunciar o nosso aspecto feminino, que nós vamos gerar o nosso Isaac nessa semana. Envia teus anjos para curar o nosso aspecto masculino, agressivo, extremamente ativo, disciplinador e muitas vezes acusador do nosso aspecto masculino, feminino. Que o nosso aspecto ânimos dentro de nós, que o nosso aspecto fera dentro de nós seja reconfigurado pelas tuas mãos, Pai. Que nós possamos aprender com essa porção que nós não devemos expor a nossa alma à imoralidade, que nós não devemos nos aproximar de ambientes que vai afligir a nossa alma, mas que nós devemos nos afastar desses cenários, mesmo que para isso nós caiamos temporariamente no poder do ego, no poder daquele que reina no domínio dentro de nós. Que nós tenhamos coragem de tomar ações com pensamento futuro, sabendo que é um processo, uma caminhada, uma jornada, que tenhamos força, nos ajuda. Sem o Senhor, não podemos nada. Sem o Senhor, não conquistamos nada. Então, nós, em unidade, clamamos a tua presença, Pai. Em unidade, clamamos para que o Senhor manifeste os seus anjos em nosso meio
Que cada uma dessas mulheres receba a visita dos anjos do Senhor de forma tão palpável que eles sejam como homens, assim como Abraão os viu como homens, assim como Sara riu ao vê-los, riu ao ouvi-los, dizendo que ela ia conceber. Que a nossa alma seja despertada nessa semana para entender que sim, ela gera e gerará um filho, um projeto, para todas nós que já temos projetos, que nós possamos entregar esse projeto a Deus como um sacrifício perfeito, que possamos ser capazes de permanecer em paz com essa entrega, que não tenhamos mais somente a força do braço, mas que tenhamos a confiança, a fé plena. Desperta em nós, Pai, a fé plena, uma fé completa de que não há nada separado de ti, mas que todas as coisas cooperam para o bem, pois tu as coordena. E o Senhor é perfeito em tudo que faz, mesmo nas coisas nas quais não compreendemos, mesmo não sabendo o que vai acontecer daqui meia hora, daqui uma hora, daqui um dia. Não temos como controlar nada, Pai. Que nós possamos ter um coração mole, que a nossa mente e o nosso coração seja unido, que haja diálogo dentro de nós. Nos ajuda a ter diálogo dentro de nós, que essa semana, Pai, a perversidade dentro de nós, que Sodoma e Gomorra dentro de nós, a imoralidade que nos habita, os pensamentos negativos, os pensamentos de rebeldia dentro de nós, sejam queimados, sejam queimados pelo um fogo consumidor, assim como o Senhor queimou Sodoma e Gomorra. Que seja queimado dentro de nós tudo aquilo que aflige a nossa alma. Que nós possamos ver, mas não para virar estátua de sal. Que nós possamos ver com os olhos da alma, que mesmo dentro de uma tenda consegue te perceber. Que mesmo atrás das cortinas consegue te ouvir. Que a tua voz seja tão estrondosa dentro de nós que nós não tenhamos mais dúvidas. Desperta o coração de cada uma das nossas irmãs do grupo Jardim de Oração, seus filhos, seus maridos e principalmente, Pai, seus projetos, seus Isaques, aquilo que está no coração de cada uma delas, que seja trazido uma resposta pelos teus anjos, que seja trazido cura pelos teus anjos, que nós possamos ter força para caminhar diante de Ti, Senhor, em unidade. Te agradeço por esse momento, te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos revelado mais da Tua palavra. Te bendizemos por isso. Te agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus e Yeshua. Te bendizemos por essa semana. Te amamos ainda mais do que semana passada, porque o Senhor tem se revelado para nós cada vez mais. Graças nós te damos, Pai. Coloca em nosso coração gratidão. Desperta em nós gratidão. Coloca palavras de gratidão na nossa boca. Coloca ímpeto nas minhas irmãs. Ímpeto para orar, ímpeto para interceder, ímpeto para colocar a voz no mundo. Que seja da tua vontade, Pai, que cresçamos, que seja da tua vontade, que possamos expandir tudo aquilo que está no nosso coração. Que o Senhor possa confirmar para nós nessa semana. Em nome de Jesus. Alguém segue?
Alguém segue? Não? Amém. Que a gente possa ter expansão essa semana. Que sim, sacrificar e entregar ao Senhor. Tem mistérios nisso aí, tá? Mas não vamos ficar no intelecto. Entrega. Isso que está aqui é do Senhor. Que isso que está aqui, que sairá daqui, seja na nossa psique morto. Porque Sara morre ao descobrir que Isaac foi sacrificado. Então, que a gente possa ter essa capacidade. Eu vou entregar. Entregar não é. Ai, Senhor, eu entreguei. E aí eu entrego esse café para o Senhor, que esse café é o meu Isaac. Então, o Senhor faz dele bem docinho. Isso eu não entreguei. Entregar ele vai e não volta. Isaac foi e não voltou. Se vocês leem, vocês vão ver. Isaac foi para o sacrifício e não voltou. Abraão voltou e enterrou Sara, porque ela morreu. Então ela não viu o filho de volta, porque não, a Bíblia não fala. Isaac enterrou sua mão. Não, depois ele vai aparecer. Então a gente tem que ter essa coragem. Eu entrego realmente, eu não sei o que vai ser do meu trabalho, não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser do meu casamento. O Senhor que sabe. E eu digo sim para isso que é. Pode falar, Dani, você abriu, ia comentar? Eu queria falar rapidinho que vai também com o livro que a gente está lendo. Nessa promoção de Black Friday, né, que a Dani do Terapia já liberou, e eu tenho alguns cursos, eu acabei comprando aquele workshop da prosperidade sistêmica, porque eu já fiz o dinheiro sistêmico e outros. Ah, e aí, eu estou na segunda ou terceira aula, e vem muito nesse curso, muita coisa do que a gente está lendo no livro, do Jardim, tanto da fé, quanto agora nesse Portões de Gratidão, ou Portão de Gratidão, né? Que fala, e aí eu vou falar sobre esse projeto que você já falou, sobre esse filho, de como a gente não reconhece as coisas que já temos. Por exemplo, o Brasil ser um país extremamente abençoado, extremamente, o solo brasileiro ser extremamente fértil, e nós nascemos naquela pátria onde tem um solo extremamente fértil e não conseguimos enxergar a provisão de Deus que já está ali. E outras coisas também. Mas não conseguir enxergar tudo que já foi liberado, tudo que já é, para confiar e entregar esse filho e falar, cara, Deus é maravilhoso demais. E a gente só vibrar nessa escassez, cada dia vendendo Sara, né? Um dia para Faraó, outro dia para o rei do ego, e não conseguir chegar nessa parte assim, o Senhor proverá, porque ele já, muito, quando eu comprei o curso, e agora já estou na terceira ou quarta aula, falei, cara, isso está muito alinhado com o que a gente vem lendo. É praticamente a mesma coisa, uma linguagem muito semelhante, muito. E aí ela faz um balanço de prosperidade numa visão de vários povos, como indígenas vê o que é uma prosperidade, como orientais, né? Nós, no caso, uma cultura oriental vê o que é prosperidade, que é ascensão salarial, ascensão de subir em sucesso, bens materiais, como o judeu vê prosperidade, como então assim, e a gente não conseguir reconhecer as bênçãos que já estão todas ali. No caso, os brasileiros, que são extremamente prósperos, nós brasileiros,
com um solo extremamente fértil, só que, viva assim, não- isso não basta, né? Não basta. Não é uma mentalidade, né, de gratidão. Não, a gente Tem não uma, consegue ver. tem uma oração que a gente faz no Sidur que se chama Birkat Amazon, que é sempre que tem pão na mesa, a gente faz uma oração bem longa. Quando não tem o pão, a gente faz uma oração, mas ela é mais curtinha. Mas a oração longa, ela tem uma frase, e aí tu pensa assim, nossa, mas é sempre a mesma oração que a gente ora, né? Depois que come o pão, a gente faz uma oração longa e tal. E aí tu vai, às vezes tu questiona isso, tu pensa, ai, mas, né? Chega a dar coceira, cada vez a mesma coisa. Não. Por quê? Porque a nossa mentalidade não é uma mentalidade de gratidão. Então a gente tem que repetir, 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 repetir. E tem uma parte específica dessa oração que diz assim: muito obrigado, Pai, pela boa terra, pelo pacto e a Torá, a vida e o alimento, por nos ter dado por herança essa boa e espaçosa terra. Então, quando tu repete isso todo dia, daqui a um pouquinho tu pensa, não, mas espera. Uau! Que boa, espaçosa terra, cara, que fantástico. Aí tu, quando tu tá orando aquilo, que é uma repetição, tu escuta o barulho dos passarinhos, e aí tu tá com o pátio cheio de árvore, com fruta caindo do pé de tanta fruta. Tu pensa assim, gente, é por isso que a gente repete, para encucar. Daqui um pouquinho a gente desperta, porque a gente lê aquilo ali todo dia, da, daqui um pouquinho. Sabe, tem um. Nossa, essa boa, espaçosa terra. Fantástico. Fantástico. Então, é uma mentalidade que não temos. E que por essas orações, por exemplo, para mim faz muito sentido essas orações repetidas, porque eu vou assim, ó. Cada dia eu vou. Ah, entendi. Ah, é por isso que tem que repetir até que isso seja natural dentro de nós. Olhar para a terra e dizer. Bendito é o Senhor pela boa terra, pela ampla e espaçosa terra, pelo alimento, pela vida, pelo cereal, pelo vinho, pelo fruto da vide, que é o que a gente faz. Muito obrigado, Senhor. Daí a gente começa, porque tem que dizer, né? Pela árvore, pelo fruto da árvore, pelo vinho, pelo fruto da videira, pelo essa boa e espaçosa terra, pelo cereal. Ah, muito bom. E aí a gente vai inculcando dentro de nós a gratidão, que nós não temos de natureza, não. A nossa natureza é murmurenta, como diz o próprio livro, é reclamenta. Tá frio, tá chovendo, tá calor. Muito bom essas literaturas, né? Alguém quer mais comentar? Se não, eu desligo, eu vou trocar de ambiente, eu vou lá pra gente ler o livro. Show. Então a gente se vê já já. Mando logo o link lá no grupo. Beijo, até depois.